Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Echo Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Van de Sick, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EchoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Então, é a sua hora agora, Felipe, de trazer um novo artigo para a gente dessa semana. Conta para a gente. Bárbara, essa semana eu escolhi um artigo para a gente discutir que é uma dúvida extremamente frequente, ou uma angústia frequente que eu percebo no pessoal, tanto no Instagram como aqui no YouTube, sobre a avaliação de doentes, de pacientes com doença valvar. Aqui, especificamente, os pacientes com doença valvar aórtica, a dupla lesão aórtica. Eu vejo muita gente aí que fica preocupada, mas Felipe, como é que eu faço para graduar? A graduação é igual, é diferente? Eu devo usar outros parâmetros ou não? E a ideia foi trazer esse trabalho que joga um pouquinho de luz aí nos questionamentos que a gente tem sobre essa patologia, que, na verdade, a gente não tem grandes evidências, né? A gente tem muitos trabalhos sobre as doenças valvares, sobre a estenose aórtica, a gente tem alguns trabalhos sobre a insuficiência aórtica, mas há uma certa escassez de dados sobre a dupla lesão aórtica, sobre o que fazer ou como a gente deve analisar a dupla lesão, e é justamente isso que esse trabalho se propõe a fazer. Então, a gente tem aqui um trabalho publicado no finzinho de 2024 no Jornal Europeu de Imagem Cardiovascular, onde esses autores aí fizeram uma avaliação comparativa de pacientes com doença valvar aórtica, com dupla lesão aórtica, comparado aí com a população não só de pacientes com doença com valvopatia aórtica isolada, mas também com controles. Então, basicamente aqui, o que a gente tem são 260 pacientes com doença valvar comparado com 66 pacientes saudáveis, e esses pacientes eles foram retirados, né? Os dados dos pacientes vieram de serviços do Canadá, de Toronto, no Canadá, e basicamente a gente tem esses 260 pacientes distribuídos como vocês estão vendo na tela. A gente tinha um percentual ali de 46 pacientes que tinham doença mista, né? Doença mista moderada, isso é interessante, inclusive, destacar. Esses pacientes não tinham nem critérios para IAO grave, nem para EAO grave, eles tinham, na verdade, dupla lesão aórtica considerada moderada, e aí a ideia foi comparar esses pacientes em diversos parâmetros, mas o objetivo principal do trabalho era avaliar o acoplamento atrioventricular, ou seja, a relação entre o átrio e o ventrículo esquerdos, através da técnica de speckle track, analisando o strain do átrio esquerdo do ventrículo esquerdo nesses pacientes e fazendo análise comparativa com doentes com estenose aórtica moderada, estenose aórtica importante, insuficiência aórtica moderada, insuficiência aórtica importante e, como eu já falei, 66 pacientes saudáveis. Então, eles realmente fizeram um trabalho bem elegante aí comparando essa população peculiar de pacientes com dupla lesão aórtica e analisaram aí diversos parâmetros de geometria e função das câmaras cardíacas esquerdas nesses grande grupo, né, em várias comparações aí com esses grupos de pacientes, certo? Então, como eu já falei, esses pacientes vieram aí de serviços do Canadá, tá? E todos os pacientes estavam em ritmo sinusal, eles procuraram pacientes especificamente que tinham as patologias, como eu já comentei, e a ideia foi avaliar o acoplamento atrioventricular, como eles chamam, através do strain longitudinal global do ventrículo esquerdo e também do strain de reservatório do átrio esquerdo, que é o maior strain do átrio esquerdo, e fazer uma análise combinada desses dois dados, fazendo então uma avaliação que permitia que eles juntassem esses dois parâmetros, eles literalmente somaram o valor do strain do módulo, né, do valor sem o sinal do strain do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, e avaliou se isso havia diferença entre esses grupos de pacientes. A hipótese deles é de que esses pacientes, por conta da
concorrência da sobrecarga sobre as câmaras esquerdas por conta da dupla lesão, né, a estenose com insuficiência, uma sobrecarga de volume com a sobrecarga de pressão sobre as câmaras esquerdas, isso levaria a alterações dessa dinâmica, né, desse acoplamento átrio-ventricular, que seriam mais facilmente identificáveis do que analisando as câmaras individualmente. Então, por isso, a ideia de analisar esses dois lados. Tá? E aí, basicamente, essa é a população que vocês estão vendo aí, como eu já comentei, em relação à divisão dos grupos. Houve uma certa diferença de idade, mas nada extremamente relevante, até porque a gente sabe que a insuficiência aórtica tende a acontecer em pacientes mais jovens, a estenose aórtica em pacientes mais idosos, então há uma certa diferença aí, mas nada extremamente relevante. Uma coisa que chama atenção aqui é um alto percentual, né? A boa parte dos pacientes tinham doença aórtica trivalvular, ou seja, não havia um percentual grande de bivalvular, a não ser no grupo com insuficiência aórtica grave, né? Esse tinha aí um pouco mais de pacientes com doença aórtica bivalvular, mas, de maneira geral, a gente tinha aí a maioria dos pacientes com doença aórtica trivalvular. E, basicamente, é isso aí de relevante em relação ao baseline, né, as características clínicas da população. Seria absurdo eu querer que qualquer um enxergasse o que está escrito nessa tabela, então eu não vou aqui me deter falando nela todinha, mas eu vou trazer alguns pontos principais dessa tabela que compara os parâmetros ecocardiográficos desses grupos de pacientes, né, desses 6 grupos de pacientes, tá? E aí, começando então pelo que os autores identificaram de alteração a nível do átrio esquerdo, a gente vê que os pacientes com doença mista moderada, né, com dupla lesão aórtica moderada, esses pacientes, eles tinham, curiosamente, um átrio esquerdo que era maior do que o de pacientes controles, claro, pacientes saudáveis definitivamente, mas que era maior tanto do que pacientes com estenose aórtica moderada, como pacientes com insuficiência aórtica moderada. E até mais, né, ali numa faixa muito semelhante aos pacientes com insuficiência aórtica grave e também com estenose aórtica grave. Isso para o volume do átrio esquerdo, o volume máximo, que é o que a gente está acostumado a medir. Aqui, de maneira bem interessante, o volume do átrio esquerdo mínimo, que é o volume no fim da diástole ventricular, né, que é essa segunda linha que a gente consegue observar aqui embaixo, né, a gente tem que esses pacientes, eles tinham volumes ainda maiores, principalmente do que comparado com os pacientes controle e com os pacientes com doença valvar moderada, tanto insuficiência como estenose. E com isso, a fração de ejeção, né, o que seria a fração de ejeção do átrio esquerdo desses pacientes, que seria uma maneira de avaliar também o strain do átrio esquerdo, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, era reduzida nesses pacientes, né? Então, curioso aí perceber como há, de fato, um impacto da dupla lesão moderada nesses pacientes. Partindo agora para a análise da função propriamente dita, olhando para o strain do átrio esquerdo, e aqui eles analisaram todos os strains, tanto reservatório como de contração, etc. Mas aqui o principal, né, vamos falar especialmente do strain de reservatório do átrio esquerdo, e aqui na parte gráfica fica muito fácil da gente perceber o quanto a gente vê de queda, né, do strain de reservatório do átrio esquerdo nos pacientes com doença valvar moderada, mista, comparado com os pacientes que tinham estenose aórtica importante isolada e insuficiência aórtica importante moderada. Então, mostrando que apesar da dupla lesão ser moderada, o impacto de doença sobre a função do átrio esquerdo é comparável aos pacientes com valvopatia grave isolada. Tá? E quando a gente olha para os dados que vêm da avaliação do ventrículo esquerdo, os achados são muito semelhantes ao que a gente já viu aí para o átrio esquerdo, né, para o átrio esquerdo, isso. E aí, aqui, a gente percebe que esses pacientes com doença mista, doença moderada mista, doença dupla lesão aórtica moderada, eles tinham dimensões do ventrículo esquerdo que eram maiores do que todos os outros pacientes, exceto os pacientes com IAO grave, porque aí o paciente com IAO grave realmente vai ter os maiores ventrículos, isso já seria esperado, mas também com maior massa ventricular do que todos os outros grupos, a não ser pelos pacientes com IAO importante. Então perceba que esses pacientes, mesmo sendo uma dupla lesão moderada, mas essa IAO moderada no subgrupo que já tem uma estenose moderada, o impacto sobre o coração é muito grande. A gente tem aumento dos diâmetros cavitários com aumento da massa ventricular e que fica para trás aí somente quando comparado com os pacientes com IAO grave, né? E olhando para a função através do strain longitudinal global,
aqui a gente percebe que esses pacientes, embora a fração de ejeção fosse muito semelhante em todos os subgrupos aqui, o strain longitudinal global do ventrículo esquerdo era bastante reduzido e aqui comparável, ele só não era pior do que os pacientes com estenose aórtica, né? Então aqui é comparável a estenose aórtica grave e moderada, o valor do strain, mas principalmente do grave, com os pacientes com dupla lesão aórtica moderada. Então, parece que, de fato, a dupla lesão aórtica moderada tem um impacto maior sobre as câmeras esquerdas, aqui sobre o ventrículo esquerdo e sobre o átrio esquerdo. E aí, juntando os dois, né, que a proposta do trabalho foi analisar o acoplamento átrio-ventricular, analisando o strain tanto do átrio como do ventrículo esquerdos, a gente vê que o resultado não tinha como ser diferente. O acoplamento átrio-ventricular, ou a somatória do strain longitudinal do ventrículo esquerdo com o strain de reservatório do átrio esquerdo foi significativamente menor nos pacientes com doença mista, sobretudo quando comparado com os pacientes com a lesão isolada moderada. Portanto, a conclusão aqui dos autores, né, e do trabalho é de que a dupla lesão moderada aórtica, ela é comparável a pacientes com doença valvar aórtica importante, grave, isolada. Ou seja, esses pacientes eles devem ser encarados como pacientes tão graves quanto os pacientes com estenose aórtica grave e insuficiência aórtica grave, porque a gente tem evidência de que mesmo quando essas duas patologias encontradas em parâmetros quantitativos consideradas moderadas, o impacto sobre o ventrículo esquerdo é tão importante sobre o ventrículo e átrio esquerdo, né, que esse trabalho trouxe as duas câmeras analisadas aí, que a gente deveria considerar esses pacientes como grave, que inclusive é o que a diretriz recomenda, né? Quando a gente pensa nas diretrizes de estenose aórtica, a gente tem lá um trechinho onde ele fala da associação com insuficiência aórtica e estenose aórtica, e os pacientes com dupla lesão moderada devem ser encarados como pacientes valvopatas graves, e aí a gente deve também transmitir isso no nosso laudo e entender isso, não minimizar só porque aí a AO é moderada e a estenose aórtica é moderada, que a gente vai deixar de lado. A gente deve fazer uma avaliação completa desses pacientes e transmitir para o clínico, né? Transmitir aí para quem estiver conduzindo o caso que esses pacientes têm uma gravidade, uma patologia tão grave quanto uma estenose aórtica grave e uma insuficiência aórtica grave de maneira isolada. É isso aí, Bárbara. O que você achou desse trabalho? Interessante, hein? Interessante, Felipe. Mostra que a dupla lesão moderada tem repercussão mecânica e hemodinâmica sobre o coração do lado esquerdo, realmente. E, na minha opinião, o que faz diferença nesses casos é, a gente sabendo desse detalhe que é semelhante ao importante, a gente fazer o strain e colocar na conclusão e relatar, porque o clínico já sabe o que é o strain reduzido. Então, ele tem um sinal de gravidade maior do que ele poderia imaginar sem o strain. Eu acho que isso faz a diferença. Eu acho que, assim, a ideia do trabalho não é necessariamente você usar esses pontos de corte ou você colocar o acoplamento átrio-ventricular no seu laudo, a ideia não é essa, mas sim, ao colocar o strain, perceba que todos os pacientes tinham fração de injeção na mesma casa, né, fração de injeção preservada, o strain ele pode já trazer uma informação de uma repercussão hemodinâmica daquela patologia, que ainda seria teoricamente moderada, e sinalizar para o clínico que aquele paciente já tem uma doença com impacto hemodinâmico, e aí cabe ao clínico entender se esse paciente é sintomático ou não, para definir se vale a pena já encaminhar esse paciente para intervenção ou não, aí já é uma outra discussão, mas a gente deve, já que a gente aqui dá o diagnóstico, a gente precisa encarar esses pacientes como sendo portadores de uma doença mais grave do que aparenta, muitas vezes, e transmitir isso no nosso laudo para os colegas que estão recebendo esse exame lá do outro lado, né? Eu adorei.